integral, tá? Essa parte de integral de vocês, ela tem, o final dela tem 2 problemas de cálculo de área, tá? Então, é possível, eu estou com a minha intuição ligada de que talvez caia cálculo de áreas, né? Porque um dos sentidos da integral é do cálculo de área, tá? A integral pode ser compreendida também como cálculo de área, não só como área, mas também ela pode ser entendida como cálculo de área, tá? Uma ferramenta matemática para se calcular áreas, tá? Pois bem, agora eu vou dividir a tela com vocês. E a gente vai começar. Muito bem. Ok, então, sejam bem-vindos a cálculo de integrais, tá? E eu vou começar aqui conceituando integrais, certo? Como eu disse para vocês, a integral ela pode ser compreendida como uma ferramenta matemática para se calcular áreas, tá? Então, ela pode ser compreendida como cálculo de áreas, tá? É uma ferramenta extremamente útil para se calcular a área. Na verdade, a integral é útil para se calcular muitas coisas. Dentre elas, comprimento de linha, cálculo de área e cálculo de volumes, tá? E o sentido da integral é de uma operação inversa da derivada, tá? Então, a integral falando em termos de um operador, porque a integral é um operador integral, ela desfaz o que a derivada faz, tá? Muito bem. Então, rapidamente aqui, o exemplo 1. O exemplo 1, imaginem vocês, acho que tem alguém querendo entrar. Aqui, pronto. Imaginem vocês uma função f de x. Todos estão ouvindo? Todos estão vendo? Tá? Ok, ótimo. Então, imaginem vocês uma função f igual a x elevado à quinta sobre 5. Certo? Vocês se lembram da aula de ontem. Se eu quiser calcular a derivada desta função, né, a derivada da função f de x, o que vai acontecer? Eu derrubo o expoente, nesse caso de uma potência, tá? Eu derrubo o expoente, que no caso é 5, subtraio o expoente de 1, tá? E divido, aqui já tinha 5, né? Não divido, aqui já tinha o 5, tá? Então, simplificando 5 com 5 e subtraindo 5 de 1 no expoente, a derivada da função x à quinta dividido por 5 é igual a x à quarta, tá? Então, derivar esta função significa convertê-la para x à quarta. Derivar x elevado à quinta e dividido por 5 significa converter para x à quarta. Então, nós derivamos a f de x, tá? E ela virou x à quarta. O que a integral faz? A integral faz o caminho inverso. Então, se eu tenho x à quarta, para eu retornar na função anterior, que é x à quinta dividido por 5, eu tenho que integrar a derivada, que é x à quarta. Reparem que a função derivada é x à quarta. Então, se eu integro, tá? Esse S esticadinho é o operador integral, tá? Então, esse S aqui significa um operador integral. Então, se eu integro x à quarta, que era a derivada, eu retorno na função primitiva, na função anterior, tá? Então, a integral, ela desfaz o que a derivada faz, tá? A integral é a operação inversa da derivada, tá? Se a subtração é o inverso da soma, a integração é o inverso da derivada, e vice-versa, tá?
Então, esse é o conceito de integral, tá? O conceito operatorial de integral. E lembrando que integral também pode ser usada para executar soma. Muito bem. Sabendo disso, nós temos aqui algumas integrais mais imediatas, mais simples. Por exemplo, se eu tenho a função mais simples possível, aqui em 1, tá? Eu enumerei, tá lá na apostila de vocês. Deixa eu localizar, eu vou localizar aqui, primeiro na apostila de vocês, tá? Tá aqui, tá? Na página, na página 12, tá? Do material de vocês, certo? Então, na página 12, no material de vocês, alguém querendo entrar, na página 12 do material de vocês, tem essas integrais imediatas aqui, que eu escrevi aqui para não ficar voltando lá no material, tá? Então, a primeira regra de integração, né, a primeira integral imediata é essa aqui. Se tivermos uma função g de x igual a 1, né, uma função constante igual a 1, a integral de 1, né, vai ser integral de 1 dx, dx também faz parte do operador integral, tá? Então, o operador integral é formado por esse s esticado mais este elemento diferencial, ok? Beleza, é só isso que vocês precisam saber. Então, se eu tenho uma função a mais simples possível, que é a constante, né, no caso aqui é 1, a integral de 1 vai ser igual a x mais uma constante, tá? Essa constante aqui aparece porque os limites de integração, o limite inferior e o limite superior, não estão definidos ainda, tá? Na sequência, a gente vai calcular integrais definidas, aí essa constante aqui não vai precisar ser colocada, tá? Beleza. Então, a integral de 1 é igual a x mais c. E agora, se eu tiver uma função g de x igual a uma constante a qualquer, não necessariamente 1. Pode ser 1, a pode ser 2, pode ser menos raiz de 2, tá? Pode ser qualquer valor numérico. Então, a integral da função constante a, tá? Vai ser igual a vezes x mais c, tá? Ok? Por exemplo, um exemplo aqui, tá? Que não está na apostila de vocês. Eu fui colocando exemplos aqui. Imagine que eu tenho uma função g de x igual a o número raiz de 3. Isso aqui é um número, uma constante, né? Raiz de 3. Como é que vai ser a integral dessa função? A integral de raiz de 3, né, dx, vai ser igual a raiz de 3, eu posso tirar do operador integral, porque a raiz de 3 é uma constante, então eu vou ter só integral de dx. Isso aqui vai ser igual a raiz de 3 vezes x mais c, tá? Ó, é semelhante, inclusive, a essa integral aqui, a primeira integral, tá? No caso ali eu tinha 1, mas aqui eu tenho raiz de 3, tá? A diferença é só que aqui é 1 e aqui é raiz de 3, mas ambos são números constantes, certo? Pois bem, vamos deixar mais divertido, né? Imagine se eu tenho uma função g de x igual a x elevado a n. Esse n pode ser um número inteiro, por exemplo, 2, acima de 2, a partir de 1, tá? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 100, pode ser 1000, tá? Ou pode ser também um número fracionado, tá? Pode ser meio, pode ser um terço, certo? Pode ser 1/8, 2/5, não importa. Então, se eu tiver uma função g de x igual a x elevado a n, a integral dessa função x elevado a n de x vai ser igual a, ó, essa integral aqui é uma das que mais aparecem, tá? A integral de x elevado a n é simplesmente x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Reparem que a integral soma aqui no expoente e a derivada subtrai no expoente. Por isso que a integral é a operação inversa da derivada. A derivada subtrai 1. A integral soma 1, tá? E divide aqui por n mais 1, tá? Olha um exemplo,
tá? Eu vou até apagar, tá? Para eu fazer aqui para vocês. Então, deixa eu apagar aqui para vocês olharem a coisa acontecendo. Certo? Tem gente querendo entrar. Ok. Gente querendo entrar. Alguém querendo entrar. E eu tenho que parar para poder incluir. Ok. Beleza, professor. A minha função é g de x igual a x elevado a 8. A integral de x elevado a 8, dx também faz parte do operador S, né? Então eu tenho que colocar dx. Alguém querendo entrar? Aqui. Então, a integral de x elevado a 8 vai ser simplesmente, ó, usando a fórmula n é 8. Então, vai ser x elevado a 8, porque n é 8, mais 1 sobre 8 mais 1. Isso vai ser igual a x elevado a 9 sobre 9. Tranquilo. Essas integrais imediatas são tranquilas. Mesmo porque, tomara que vocês possam usar a tabela de integrais, né? Porque não precisa ficar gravando isso aqui tudo, né? Mesmo que não há tempo, tá? Como eu já mexo há muito tempo com isso, beleza, muita coisa aqui já está no sangue. Mas vocês estão vendo pela primeira vez, né? Então a gente tem que dar um desconto. Ok, professor. O exemplo 5 está lá na tabela de vocês, tá? Do material de vocês. Eu acho que está lá na página 12. Certo? Vamos lá. Então, o exemplo 5 é quando a função é do tipo a elevado a x, onde a é um número qualquer, tá? Diferente de 1, e está elevado a x. A integral de a elevado a x dx vai ser igual a x, né? A elevado a x sobre ln do número a, mais uma constante, né? Pois bem, exemplo. Professor, eu tenho uma função do tipo 7 elevado a x. Tá? O meu a agora é 7. Tá? Eu especifiquei um valor. Então, a função é 7 elevado a x. A integral dessa função, a integral de 7 elevado a x dx, vamos olhar para a tabela, ó, onde está a fórmula. Tá? O meu a é 7, então vai ficar 7, tá? O meu a é 7, elevado a x, dividido por ln de a. O meu a é 7. E mais c, tá? Uma constante, porque a minha integral não está definida em nenhum intervalo numérico ainda. Certo? Beleza. E o último exemplo que eu coloquei aqui, né? Lá na tabela de vocês tem mais. O próximo exemplo é da função exponencial. Certo? Vamos lá. Eu vou fazer com vocês. Então, imagine que minha função g de x é igual a menos 5 vezes exponencial de x. A tabela já está a resposta aqui, tá? Então, é e de x mais c, certo? Então, integrar a função exponencial, e de x, é igual a a própria função e de x mais c. Professor, por que é assim? É porque isso aqui é uma demonstração matemática, tá? Isso aqui não sai do bolso. Isso aqui é demonstrado, tá? A gente pega a definição formal de integral e deduz isso aqui. A integral da exponencial de x é igual à própria exponencial mais uma constante, porque a nossa integral aqui não está definida no intervalo, tá? Específico, tá? Ah, beleza, professor, mas eu tenho menos 5 aqui vezes a exponencial de x. Não importa, gafanhoto. A integral, ó, como aqui tem um sinal negativo, eu abro um parênteses, tem alguém querendo entrar, ok. Então, abro parênteses, coloco a função que eu quero integrar. Qual é a função que eu quero integrar? Menos 5 vezes exponencial de x. Menos 5 vezes exponencial de x, e aqui a outra componente do operador integral S, tá? Que tem que sempre aparecer. Igual a, isso aqui vai ser igual a, ó, menos 5 é um fator constante, sai da integral. Tá? Então, aqui vai ficar menos 5
vezes a integral da exponencial de x dx. Isso aqui vai ser igual a... Ó, aqui eu tenho menos 5, tá? Multiplicando a integral de exponencial de x. Então, olhando aqui, ó, vai ficar menos 5 exponencial de x mais c. O menos 5 que vai aparecer multiplicando menos c foi englobado na constante, tá? Ele está aqui dentro também, embutido. E a resposta é essa. Ok? Beleza. Isso aí é na página 12 de vocês. Eu acho que na página seguinte, deixa eu ver se é na página seguinte. Na página seguinte, propriedades das integrais imediatas. Algumas propriedades, tá? É na página 13. Aliás, agora que vai ser na página 11, tá? Página 11 não, desculpa, gente. Tá aqui. Página 12, página 13. Então, na página 13 de vocês, página 13, propriedades das integrais, tá? As principais propriedades, tá? A primeira propriedade diz o seguinte: fala sobre a integral da soma de dois termos ou da subtração de dois termos. Por exemplo, se eu tenho uma integral da soma de duas funções, a função f de x mais a função g de x. A integral da soma dessas funções é igual à soma das integrais. Tá? Entenderam? Tá. Isso aqui também vale para subtração, tá? Então, eu tenho a função f de x subtraída com a função g de x. A integral dessa subtração, eu posso escrever como duas integrais, tá? A integral da f subtraindo a integral da g. Então, a integral da subtração de duas funções, tá? É a subtração das integrais. E, por último, a integral de um fator constante, né? Que eu já dei um exemplo aqui para vocês. Então, se eu tenho a integral, tá? Integral do fator constante, esse K é uma constante, pode ser 2, pode ser menos 1, pode ser raiz de 3, tá? Então, se eu tenho a K constante vezes a função x, esse K sai da integral, tá? E fica só a integral de f de x, dx. Ok? Então, vamos para um exemplo englobando todos esses casos aí, tá? Ou a maioria deles. Tá? O exemplo A. Esse exemplo está na página 13. Professor, Oi. fala um pouquinho mais devagar, por favor. Tá muito Fala um rápido, pouquinho né? rápido. Tá. Tá bom. Ok. Então, seguinte, eu tenho uma função aqui que é formada por 1, 2, 3 termos. Então, envolve a integral de uma subtração e a integral de uma soma, tá? Então, essa função f de x aqui, ela tem 3 termos, tá? Tem x ao quadrado, tem menos 2x e tem mais uma exponencial. Como é que eu vou resolver essa integral? Aí eu faço a distributiva também, né? Tá? Então, já que eu tenho a integral destes 3 termos, eu vou converter isso aqui em 3 integrais. Então, integral de x quadrado vai ser a primeira integral de x quadrado, ó, não esqueçam do dx, tá? Integral de x quadrado dx, tá? Mais a integral, ó, do segundo termo, menos 2x, não esqueçam do dx, tá? Dx aqui, e a terceira integral, que é a integral da exponencial. Exponencial de x, dx. Repare que eu tinha uma integral para 3 termos, agora eu tenho 3 integrais, tá? Ok. Agora a gente vai resolver cada uma dessas integrais. A primeira integral é fácil, né? Integral de uma potência, né? X elevado a n. Então, essa integral aqui vai ficar x, vocês podem olhar na tabela, x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, tá? Outra coisa,
Este cara aqui é um fator constante. Ele sai da integral. Então, vai ficar menos 2 integral de x dx. Mais a integral da exponencial. A integral da exponencial é a própria exponencial, tá? Aqui tem uma constante, tá? Mais uma constante c, devido às 3 integrações, tá? Beleza, professor. Falta só essa integralzinha besta aí do meio. Então, isso vai ser igual a... Acabou a integração, tá? A não ser por este termo do meio. Então, aqui vai ficar x elevado a 3, 2 mais 1, 3, dividido por x dividido por 3. Menos 2, integral de x, repare que x está elevado a 1, então vai continuar valendo a regra da potência, ó. X elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Essa integral aqui é também a do tipo x elevado a n, né? Que a integral é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. É só olhar na tabela. Mais a exponencial de x, mais uma constante. Ok? É só melhorar isso aqui, né? Ó, 1 mais 1, 2. Eu posso simplificar este 2 com este 2. Tá? De tal modo que a integral daquilo tudo ali vai ser x ao cubo sobre 3, menos x elevado ao quadrado, mais a exponencial de x, mais uma constante c. Acabou. Tá? Ok. B, exemplo B. Exemplo B, eu tenho uma subtração de 2 termos, tá? Então, eu já vou começar fazendo assim, a distributiva aqui da operação integral. Então, eu vou ter uma integral parcial em integral de 4x² dx, mais a integral, abro parênteses, porque aqui eu tenho um sinal negativo, tá? Menos meio seno de x, função, né? Função trigonométrica seno de x, dx. Tá? Pronto, eu tinha uma subtração de 2 termos, né? Agora eu tenho 2 integrais aqui. Ok. 4 é um fator constante. Fator constante sai da integral. É uma propriedade que a gente viu em cima, tá? Então, vai ficar 4 integral de x² dx. Menos meio é um fator constante, vai sair da integral. Então, vai ficar menos meio integral de seno de x dx. Não esqueçam de colocar o elemento diferencial dx, tá? Só no final, que vocês calcularem a integral, e vocês tiram o elemento diferencial e o símbolo de s. Beleza, professor. Então, aqui ficou 4 vezes integral de x², vocês podem olhar na tabela, tá? Essa integral é a integral de algo elevado, né? X elevado a n, que vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Alguém querendo entrar? Ok? Então, integral de x ao quadrado vai ser x elevado ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1. Isso aqui é tabelado, não precisa saber como é que chegou nisso aqui, não. É tabelado, é só olhar na tabela e ver. Tá? Ok? E menos 1 sobre 2 vezes a integral do seno está tabelada. Está tabelada. É menos cosseno de x. Professor, de onde saiu? Saiu de um teorema matemático, mas já está tabelado. A integral da função trigonométrica seno de x é igual a menos cosseno de x. Simples assim. Tá? Bom, agora é só melhorar, né? Acabou, a integração acabou. Agora é só a matemática básica aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes x, 2 mais 1, 3. E aqui, 2 mais 1, 3. Tá? O segundo termo, menos esses menos, mais meio cosseno de x, tá? Eu só estou esquecendo de colocar uma constante c.
uma constante C, que pode, inclusive, até ser zero, tá? Mas deixa a constante C aí. Pronto. Tá? Então, a integral desta função aqui, aparentemente complicada, que na verdade não é, vale simplesmente isso aqui. Tá? Como é que vocês acham que o celular de vocês chegou na mão de vocês? Como é que vocês acham que o computador de vocês chegou na mão de vocês? Como é que vocês acham que vocês têm celular na mão? Vocês acham que isso aqui não serve para nada? Pois é, né? Só que a verdade é outra, tá? Se não fosse o cálculo criado por Newton, a gente ainda estaria fazendo fogo com pedra, batendo pedra dentro de caverna. Muito provavelmente ainda, né? Ok, vamos lá. Tá? Então, exemplos aí de integrais simples, integrais imediatas. Tá? E aqui um tópico, né? Integral por substituição. Isso aqui é uma técnica de integração. Deixa eu apagar aqui, porque eu quero fazer, na verdade, de novo com vocês, passo a passo, quero que vocês vejam. Ok, apagando, apagando, apagando. Muito bem. Ok. Paciência. Vamos lá. Tá? É uma das várias centenas técnicas de integração. Às vezes, a gente tem uma integral com funções complicadas. Tá? Então, a gente usa técnicas para resolver essas integrais. Tá? Bom, que não é o caso aqui, isso aqui não é tão complicado, tá? Isso aqui, na verdade, é simples, ok? Então, imaginem vocês que a gente quer calcular a integral de raiz de x² menos 1 vezes 2x, tá? E dx pertence ao operador integral, tá? Essa técnica é chamada de substituição, tá? Substituição simples. Tem a chamada substituição trigonométrica, enfim, frações parciais, outras técnicas que a gente não vai precisar utilizar aqui, tá? Então, essa técnica é a primeira que a gente aprende. No que consiste essa técnica? Essa técnica consiste no seguinte: uma dessas partes aqui tem cara parecida com a outra. Professor, aqui eu tenho 2x dx. Aqui dentro eu tenho x² menos 1. Será que esta parte, aqui dentro da raiz, será que se eu derivar ela não vai parecer com o que está aqui fora? Vamos tentar, né? Então, ó, eu vou chamar o que está aqui dentro de U, nós estamos buscando uma parte dentro dessa integral, né, nessa integral toda aqui, que se parece com outra parte dela, tá? Beleza. Professor, eu vou chamar, então, x² de menos 1, porque eu tenho a leve impressão que a derivada de x² menos 1 é igual a 2x dx. Ok, gafanhoto, faça isso. E veja no que é que dá. Tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar u igual a x² menos 1. A derivada de u, que eu estou chamando só de du, vai ser igual a, ó, aqui cai o 2, né? 2x. E a derivada de menos 1, como a gente viu ontem, é zero, porque a derivada de qualquer constante, mesmo negativa, é zero. Tá? E aqui o dx. Opa, professor, se u for igual a x² menos 1, a derivada de u, que é x² menos 1, é igual a este cara aqui. Agora eu posso reescrever essa integral com uma cara mais tranquila. Então, vai ficar raiz quadrada de x² menos 1, eu chamei de u, derivei x² menos 1, né, derivada de u, foi igual a 2x dx. Então, todo esse cara aqui é du.
Agora eu tenho uma integral mais simples. Por quê? Porque eu ainda posso reescrever raiz de u assim, ó. Raiz quadrada de u é a mesma coisa que u elevado a meio, du. Integral de u elevado a meio cai naquele caso, ó. Se eu tenho x elevado a n, né, uma função x elevado a n, a integral de x elevado a n é n mais 1 sobre n mais 1, tá? A diferença é que aqui, ao invés de x, é u, tá? Então, isso aqui vai ser igual a... Vou integrar. Então, vai ficar u elevado a meio mais 1 dividido por meio, mais 1. Essa integral aqui é a tabelada, tá? Mais c, né? Isso aqui vai ser igual a u. Ó, meio mais 1 é igual a 3 sobre 2, tá? Meio mais 1 é 3 sobre 2, tá? Então, vai ficar u elevado a 3 sobre 2, dividido por meio mais 1 é 3 sobre 2. Gente, essas continhas aqui vocês têm que saber, tá? Meio mais 1, meio menos 1, esse tipo de coisa. Opa. Certo? Mais uma constante C. Acabou? Ah, poderia ter acabado, mas a gente tem que voltar com a variável anterior, tá? Então, isso aqui vai ser igual a... O que eu chamei de u? Abro parênteses, eu chamei de u, x quadrado menos 1 elevado a 3 sobre 2. E aqui ficou... ó, eu já vou inverter, tá? Aqui está no denominador 3 sobre 2, aqui vai ficar 2 sobre 3. E acabou a integral. Essa é a primeira técnica que a gente aprende quando a gente faz o nosso curso de cálculo, ou na física, ou na matemática, ou nas engenharias, tá? É a regra é a técnica de integração mais besta que tem, mas que salva vidas, tá? Ok, agora a gente vai para integrais definidas. Por quê? Porque eu presumo que a prova de vocês vai envolver integrais definidas, claro, tá? Aqueles dois exemplos, o exemplo 5 e o exemplo 6, que são os dois cálculos de área, certo? E inclusive, é o fim da aula, né? Então, no fundo, o objetivo é a gente chegar a saber calcular a área. Integral definida, está lá na página 13 de vocês, tá? É o item 3, integral definida, página 13. Ok? Exemplo. Tem um exemplo 4 aí. O exemplo 4, alguém querendo entrar? Bom, se alguém está entrando agora, não vai perder tanta coisa, né? Tá, o exemplo 4. O exemplo 4, deixa eu ver o exemplo 4, esqueci de escrever. É x quadrado no intervalo de integração de 0 a 1. Tá? Então, exemplo 4. Exemplo 4, ó, eu vou chamar de i, tá? A integral i é igual a integral de x quadrado dx dentro do intervalo de x igual a 0 até x igual a 1. Isso significa que lá no eixo x, aqui o eixo da função, a gente está integrando dentro deste intervalo aqui, ó, de 0 até 1. X igual a 0 e x igual a 1, tá? Beleza, professor, tranquilo. Então, essa integral i vai ser igual a integral. Ó, eu não vou escrever mais x igual a 0, x igual a 1, tá? Vou escrever só assim, tá? Já está subentendido. A variável de integração é x. Então, integral de 0 a 1 de x quadrado dx vai ser igual a, ó, integral de x quadrado eu sei calcular. É x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Aqui eu coloco a barra do limite de integração, 0 a 1, tá? Isso aqui vai ser igual a, só vou ajeitar esse cara aí, x elevado a 3 dividido por 3. E dentro do intervalo de integração de 0 até 1. Tá? Beleza, professor, tranquilo.
Mamão com açúcar. Então, essa integral I, que eu estou chamando de I, vai ser igual, ó, agora eu vou aplicar os limites de integração, tá? Primeiro a gente aplica o limite superior, agora a gente está trabalhando com integral definida dentro de um intervalo de integração. Não tem mais a constante C aqui, tá? É uma integral definida dentro do intervalo 0 a 1. Como eu já calculei a integral de x² é x ao cubo sobre 3, eu vou aplicar os limites de integração. Primeiro, o limite superior. Então, no lugar de x, eu coloco o limite superior, que neste caso é 1, está elevado ao cubo, dividido por 3. A fórmula da integral definida é a subtração, menos, agora eu vou aplicar o limite inferior em x. Abro parênteses, coloco 0 elevado a 3 sobre 3, tá? Este termo todo aqui é 0 elevado ao cubo é 0 dividido por 3 é 0, de modo que sobra apenas o quê? A integral I vai ser igual a 1/3. 1 elevado ao cubo é 1, e aqui sobrou o terço aqui, né? 1/3. Tá aí. Então, essa é a resposta. Ou seja, eu vou até escrever aqui, ó. A integral de 0 a 1 de x² dx é igual a um número 1/3. Ok? Ok até aqui? Beleza, né? Fazendo devagarzinho. É claro que, à medida do costume, você já algumas integrais você já faz de maneira quase que imediata a integração, né? Aí depois você só tem que colocar o limite de integração, ok? Beleza, então vamos lá, continuando. Vou lá no material de vocês ver o próximo exemplo. Tá. O problema da área. Item 4 da página 13. Página 13, é? Só procurar aqui. Página 14, tá? Então, no item 4, página 14, vai trazer o problema do cálculo de área. Como eu falei para vocês, a integral é uma super ferramenta que possibilita a gente calcular a área, tá? A área das figuras mais variáveis possíveis, simétricas e não simétricas, tá? Nesse exemplo aqui, no exemplo 1, nós temos uma área de uma figura simétrica, né? Na verdade, as duas figuras aí, os dois exemplos, o exemplo 5 e o exemplo 6, se vocês estão acompanhando aí o material de vocês, as duas figuras têm uma certa simetria, tem alguma simetria, tá? Com relação ao eixo X ou ao eixo Y, tá? Ou a algum outro eixo qualquer. Então, exemplo da área, tá? Deixa eu escrever aqui no meu sketchbook. Vamos lá. Então, a nossa aula já está sendo finalizada, só esses dois exemplos. Então, cálculo de área. A integral, onde acho? Tá aí. A integral como cálculo de áreas. Pois bem, essa é uma das grandes utilidades da integral. Certo? Pois bem, então, vamos direto para os exemplos, né? Exemplo 5. O exemplo 5 diz o seguinte: encontre a área A, eu vou escrever aqui, tá? Encontre a área A entre o gráfico f de x, o
gráfico f de x igual a menos x mais 2. E o intervalo de 0 a 2. E o eixo OX. Tá? Gente, primeira coisa. O problema deu para a gente a função, uma função, nesse caso aqui, menos x mais 2, deu o intervalo onde a gente vai executar a integração, né, o cálculo dessa área, e abaixo o eixo x. A primeira coisa que vocês têm que fazer é desenhar a figura, tá? No plano fx, no plano, né, colocar as funções aí, no caso, uma função só, tá? Então, eu vou desenhar aqui devagar com vocês. Tenham paciência aí, tá? Tá, então aqui, ó. Aqui é o eixo da função. Tá aqui, o eixo da função. E aqui o eixo x. Certo? Tudo bem. Então, o eixo da função f de x e aqui o eixo x. Certo? Primeiro, eu tenho que plotar o gráfico. Tá? Plotar o gráfico da f de x. Como é que eu ploto esse gráfico? Olha, eu vou ter que saber primeiro a raiz dessa função, né? Então, em x igual a 0, a função f no ponto 0 é igual a 2. Então, quando x for 0, a função é 2. O eixo da função é tocado em 2. E agora, quando a f de x for igual a 0? Quando a f de x for igual a 0, a f de x, ó, nós teremos 0 igual a menos x mais 2. Passando menos x para cá positivo, a gente chega na conclusão que x é igual a 2. Então, quando a função for 0, a f de x vai ser igual a 2 também. Tá? Então, entre esses dois pontos é que vai passar a minha reta. Aqui. Tá? Então, eu tenho que integrar entre a função f de x, entre o eixo x, acima do eixo x, e dentro deste intervalo aqui, ó. Dentro deste intervalo. Que vai de x igual a 0 a x igual a 2. Tá? No fundo, eu tenho que calcular essa área aqui. Certo? Tá? Que o problema está chamando de A. Bem devagar aí para, né, todo mundo ver. Área A, tá? Ok. Então, no fundo, como é que eu vou montar minha integral? A minha integral agora tem o sentido de área, tá? Tem o significado de área. A área é igual à integral. Eu vou integrar no intervalo especificado no enunciado, de 0 a 2. Então, vai de 0 a 2, tá? E eu vou integrar a função f de x. Abro parênteses. A função f de x é menos x mais 2 dx. Então, fazendo essa integral, eu vou estar calculando o valor desta área aqui, rachurada. Tá? Esta área rachurada está delimitada pelo eixo x, pelo que está acima do eixo x, pelo que está à direita do eixo y e pelo que está abaixo da reta f de x. Tá? Acabou o problema. Tá? Então, eu vou usar até aquelas propriedades, ó. A integral da soma de dois termos são duas integrais. Né? Então, eu vou ter a primeira integral de 0 a 2, abro parênteses,
de menos x dx, mais a segunda integral, também de 0 a 2, de 2 dx. Ok? Isso aqui vai ser igual a menos 1 é um fator constante, sai da integral. Então, vai ficar menos integral de 0 a 2 de x dx. Nessa segunda integral, 2 é um fator constante, lembra? Aquela propriedade lá no começo, né? Então, como 2 é um fator constante, sai do operador de integral. 2, integral de 0 a 2 dx. Aqui é como se fosse 1, né? Reparem que eu não estou colocando mais c, tá? Eu não vou colocar mais aquela constante c. Por quê? Porque as nossas integrais estão especificadas dentro de um intervalo numérico, tá? Como elas estão sendo calculadas dentro de um intervalo numérico, eu não preciso mais daquela constante c, tá? Ela não existe, certo? Porque é uma integral definida, tá? São integrais definidas. Professor Pablo, Sim? esse modo que o senhor está resolvendo aqui está diferente do fascículo. Todos dois é igual, assim, Ela é igual, é a mesma coisa. desse jeito? Eu acho que tá igual do fascículo, né? Porque não tem o que fugir. Não, porque ele já fez direto, tá? Integral, ele já resolveu a integral de... Ó, olhem lá no fascículo de vocês, exemplo 5. A área é igual a integral de... Ah, não, mas é x menos 2, né? Eu acho que tem alguma coisa errada aí, tá? No fascículo... Ô, professor, Oi. sabe que eu observei que esse fascículo ele tem muitos erros. Ele tem bastante erro, tem bastante erro. Tem algumas contas, inclusive, que tem só o resultado, que a gente vai tentar fazer, o resultado é totalmente diferente. Tem erros, tá? Então, esse exemplo já tem um erro lá no fascículo, tá? Então, vamos acompanhar o erro aí. Ó, a área A, para quem está com o fascículo aberto, eu vou escrever aqui, ó. A pessoa esqueceu, ó, lá está escrito assim, A igual a integral, abre parênteses, x menos 2, dx, tá? De 0 a 2. Intervalo tá legal. Mas só que não é a função x menos 2, é a função menos x mais 2. Tá? Então, começou errado. Mas aí, depois, a pessoa corrige. Tá certo? Aí depois a pessoa corrige. Mas, enfim, o que eu estou fazendo aqui para vocês é o que vale. Tá certo? Depois vocês podem corrigir o fascículo de vocês aí. Tá? Vamos lá. Apagando. Beleza, professor. Então, a integral de dois termos, eu separei em duas integrais. Tá? O fator menos 1 saiu da integral, tá aqui, menos 1, tá? O fator 2 saiu da segunda integral, porque é constante, né? Então, isso aqui vai ser igual a menos a integral de x, lembrando que x está elevado a 1, vai ser x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Vocês podiam ter feito isso aqui direto, daqui dá de fazer de cabeça, né? Então, a integral de x é x quadrado sobre 2. Dentro do intervalo de integração de 0 a 2. Mais a segunda integral, tá? Mais a segunda integral. Já tinha o 2 ali como fator. Integral de 1 é x dentro do intervalo de integração, porque ambas são integrais definidas dentro de um intervalo, tá? Acabou o problema. Isso vai ser igual a menos x quadrado sobre 2 dentro do intervalo de 0 a 2, mais 2x dentro do intervalo de 0 a 2. Isso aqui vai ser igual a gente costuma errar bastante nesse ponto, na hora de aplicar os intervalos, tá? Primeiro, eu vou colocar o limite superior. Sempre. Essa é a regra da integral definida, tá? Ó, esse menos aqui já está dentro da fórmula aqui, tá? Da resolução, do primeiro termo. Então, vai ficar menos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir parênteses, tá? Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado sobre 2.
Eu estou aplicando o limite superior primeiro em x² sobre 2. Apliquei o 2, tá? Menos, que é da fórmula da integral definida. Agora eu vou aplicar o limite inferior, tá? Neste cara aqui, com o expoente, claro. E vai ficar simplesmente, abro parênteses, 0² sobre 2. Fecho. Mais a segunda integral. A segunda integral é 2 vezes... Como tem um fator multiplicando, vou abrir parênteses, tá? Vou aplicar o limite superior primeiro em x, então vai ser 2. Tá aqui, 2. E agora vou aplicar o limite inferior, 0. Lembrando que tem um menos, sempre tem um menos da fórmula da integral definida. Então, no lugar de x eu coloco 0. Acabou a integral. Agora é só matemática básica, tá? Aritmética. Cuidado com o sinal, tá? O sinal tá aí ainda. Então, vai ficar menos, abro parênteses, 2 elevado a 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Este cara dá 2. E este cara aqui dá 0. Então, ficou só 2, tá? Mais... O segundo termo aqui vai ser 2 vezes 2, né? Porque esse cara aqui é 0. Então, 2 vezes 2, 4. No fundo, no fim do dia, menos vezes mais menos, menos 2 mais 4, tá? Isso significa que a nossa área vale 4 menos 2, 2, ou 2 unidades de área, porque o problema não trouxe uma unidade específica de área. Tá aí. Então, o valor desta área vale 2 unidades de área, né? Pode ser 2 centímetros quadrados, 2 metros quadrados, né? Enfim, 2 quilômetros quadrados, né? Pode ser o Triângulo das Bermudas aí, né? Ok? Tá aí. Todo mundo viu? Eu fiz passo a passo, fica parecendo que a conta é gigantesca, mas não é. Alguns passos aqui vocês podem fazer direto. Ok? De boa? Ô, professor, Sim. se for de acordo com a resposta do fascículo, deu diferente também, Deu né? diferente, deu diferente. Do fascículo está dando... não, no fascículo está dando 2 unidades de área. Quem digitou errado, foi um erro de digitação. Ah, sim. O fascículo está... Entendeu? Sim. A primeira integral ali não deveria ser x menos 2, e sim menos x mais 2. Sim, entendi, professor. Tá? Ok. E a nossa aula termina com o exemplo 6, que é o cálculo de área envolvendo 2 funções. E a gente vai ter que subtrair uma função pela outra e calcular a integral dessa subtração de funções. Tá? Ok, vamos lá. Então, exemplo 6. Muito bem. Exemplo 6. Deixa eu ver o que está dizendo o exemplo 6. Encontre a área entre os gráficos. Vou escrever. Encontre a área entre os gráficos. Entre os gráficos. Agora ele está usando uma outra letra, tá? Não está usando mais f de x não, mas não importa a letra, tá? A função y igual a x quadrado e y igual a 2 menos x. Dentro do intervalo, dentro do intervalo, menos 2 e 1. Tá? Então, vamos lá, vamos ler o enunciado do problema. Encontre a área
entre os gráficos y igual a x quadrado e y igual a 2 menos x. A primeira coisa, receita de bolo, pede para calcular área e te dá uma função ou duas funções, a primeira coisa é esboçar o gráfico ou os gráficos das funções envolvidas no cálculo. Tá? Beleza, professor. Então, primeira coisa, primeiro passo. Primeiro passo. Esboçar os gráficos das funções envolvidas. Certo? Quais são as funções envolvidas? Y igual a x quadrado e y igual a 2 menos x. Que é a mesma função do exemplo 1, né? 2 menos x, né? Lá está menos x mais 2. Ok? Beleza, professor. Isso significa que eu vou ter que construir um eixo cartesiano. Está aqui. Está aqui o nosso eixo. O eixo das funções. E está aqui o eixo da variável independente, o eixo x. Está aqui a f. Ele não está dizendo f, né? Está dizendo y. Não importa o nome da criança. E aqui x. Gente, a função quadrática, que tem só um termo, é fácil, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar uma parábola. Fazer o seguinte. Primeiro eu vou desenhar a parábola, tá? Tá aqui a nossa parábola. E agora eu só vou cortar a nossa... Fingem que é uma parábola, tá? E aqui eu só vou cortar a nossa parábola. Muito bem. Está aqui o eixo da função. Está aqui o eixo x. Eixo da função y, eixo da variável x. Nossa primeira função, a gente plotou, x quadrado, está aqui, tá? Quando x é igual a zero, a função também é igual a zero, tá? Então, como aqui é positivo, é uma parábola com concavidade voltada para cima, tá? Se fosse menos x quadrado, seria uma parábola com concavidade para baixo. Certo? Plotamos a nossa primeira função. Agora a nossa segunda função, 2 menos x. A nossa segunda função, a gente já plotou lá em cima. Y igual a 2 menos x. Lá em cima, no exemplo anterior, estava y igual a menos x mais 2, tá? Que é igual a 2 menos x. Só troquei de lugar, tá? O 2 pelo menos x. Ah, beleza, professor. Então, ó, eu vou ter uma coisa assim. Vai, gafanhoto. Tá? Muito bem. Eu vou calcular. O problema pediu para a gente calcular essa área. Ou de acho. Deixa eu apagar aqui, tá? Fazendo com calma. Ok, professor. O problema pediu para a gente, então, calcular essa área aqui, ó. Ok? Todo mundo está percebendo isso? É uma área compreendida abaixo da reta e acima da parábola, tá? Então, aqui eu tenho a função y igual a x quadrado
E aqui eu tenho a função y igual a 2 menos x. A gente já sabe que nessa função y, 2 menos x, o gráfico corta a y em 2 e corta x em 2. Tá? A gente vai ter que integrar aqui, ó. Olha o nosso limite de integração, o nosso intervalo de integração. O nosso intervalo de integração é este, ó. Tá? É justamente o intervalo, aqui, esse ponto é onde começa a área, e este ponto aqui é onde termina a área. Então, o nosso limite de integração é este. Este é o nosso limite de integração. Tá? O que vai acontecer? Eu tenho que calcular o ponto, este ponto aqui, onde as funções se cruzam, e este segundo ponto, onde as funções se cruzam. Felizmente, o problema já trouxe esses pontos dados, que é menos 2 e, deixa eu ver qual é, menos 2 e 1, né? Menos 2 e 1. É o nosso intervalo de integração. Tá? Menos 2 e 1. Então, aqui vale menos 2 e aqui vale 1. Olha, professor, como é que o senhor sabe disso? Vai, gafanhoto. Está lá no enunciado do problema. Ó, encontre a área entre os gráficos y igual a x² e y igual a 2 menos x, dentro do intervalo menos 2 a 1. Tá? Professor, e se o problema não fornecesse esses pontos? Aí você teria que calcular estes pontos de intersecção, tá? Ponto A, por exemplo, e o ponto B. Como é que a gente faria isso? Igualando x² com 2 menos x. Então, ficaria x², passando menos x para cá, mais x, passando 2 para cá, menos 2, igual a 0. Eu teria que achar as duas raízes da função. Tá? Aqui é uma das raízes e aqui é outra das raízes, simples assim, tá? Mas o problema já forneceu isso para a gente, no enunciado, tá? Então, provavelmente, se cair uma questão dessa, já vai vir um intervalo para vocês calcularem, tá? Beleza, professor. Desenhamos a nossa área. Aqui a reta, menos 2 menos x, e aqui a parábola, x². Como é que a gente vai montar a nossa integral? Simples, gafanhoto. A nossa área vai ser igual a uma integral. Qual é o intervalo? O limite inferior é menos 2, porque a integração começa aqui, menos 2. E termina onde? Em 1. Termina em 1. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou abrir colchetes. A função que está acima sempre vem primeiro. Qual é a função que está acima? É a função 2 menos x. A função que está abaixo vem em segundo. E aqui tem uma regra que é a subtração. Eu vou subtrair a função de cima pela função de baixo. Menos. Qual é a função de baixo? x². E aqui dx. Pronto. Montamos a nossa integral. Então, nós temos uma integral executada dentro do intervalo de menos 2 a 1, tá? Que é a função superior é esta, menos a função inferior. A função inferior é essa, x². Pronto. Agora a gente pode aplicar todas as regras que a gente viu anteriormente. Então, isso vai ser igual a... Ó, eu vou ter 1, 2, 3. 3 integrais. Eu vou ter uma integral que vai bater no 2, uma integral de menos 2 a 1, que vai bater no 2, né? 2 dx, mais uma integral de menos 2 a 1, que vai bater em menos x, dx, mais
uma integral que vai de menos 2 a 1, que vai bater em menos x quadrado dx. Então, de uma integral, eu separei em 3 outras integrais. Tá? Ok, pronto. Se a gente chegou até aqui, ok, a gente está sabendo o que está fazendo, tá? Agora é só calcular. Tá? Me ajudem aí, não me deixem errar. Ok, professor. Então, a primeira integral. Ó, esse 2 é fator constante. Sai da integral. Então, vai ficar 2, integral de menos 2 a 1, de 1 dx, tá? Eu não precisava nem colocar esse 1, bastava só o dx. Mas deixa o 1 aí. Ó, esse menos 1 sai da integral, porque é um fator constante. Menos 1 vezes a integral de menos 2 a 1 de x dx. Esse menos também sai da integral, porque é um fator constante, né? Menos 1 sai da integral, então vai ficar a integral de menos 2 a 1 de x quadrado dx. Bom, aqui é uma função polinomial, né? Então, isso vai ser igual a integral de 1 é x. Dentro do intervalo menos 2 a 1. Menos integral de x, eu já vou fazer, tá? X quadrado sobre 2. Dentro do intervalo de menos 2 a 1. Integral de x quadrado, aqui tem um menos aqui fora, já vou fazer direto. X ao cubo sobre 3. Dentro do intervalo de menos 2 a 1. Repare que eu não estou colocando c, né? Justamente porque as nossas integrais estão executadas dentro de um intervalo numérico definido. Não é uma integral definida, tá? Bom, agora acabou o problema, tá? É só aplicar os limites. Primeiro o limite superior, depois o limite inferior. Então, o primeiro termo vai ficar 2, vou abrir parênteses, tá? Primeiro eu aplico, no lugar de x eu coloco 1, menos da fórmula, tá? Agora eu vou aplicar o menos 2. Tomem cuidado. Aqui é menos 2, então eu vou abrir parênteses. No lugar de x eu coloco menos 2. Todo mundo viu isso? Este menos é da fórmula da integral definida. Tá? Beleza. Menos, vou abrir parênteses. Primeiro eu aplico o limite superior, 1, depois o limite inferior. Respeitando a subtração, né? Então, ó, abro parênteses, vai ficar 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, mas tem um 2 ali, tá? Menos da fórmula da integral definida. Agora eu aplico menos 2. Abro parênteses, menos 2 elevado ao quadrado. No lugar de x, eu coloco menos 2. E aqui já estava o 2. Mais, menos, tá? Mais vezes menos, menos, tá? Então, continua menos. Mesma coisa, receita de bolo. Abro parênteses, aplico o limite superior primeiro, depois o limite inferior. Então, ó, abro parênteses aqui, 1 elevado ao cubo. No lugar de x eu coloco 1, mas está elevado ao cubo. Então, 1 elevado ao cubo dividido por 3. Agora o limite inferior, menos 2. O menos da fórmula da integral definida, abro parênteses. Agora, no lugar de x, eu aplico menos 2. Menos 2 elevado ao cubo sobre 3. Acabou a integral. Tá? Acabou a integral. Isso aqui é aritmética. E, por incrível que pareça, é onde a gente mais tem a probabilidade de errar. Então, a maior probabilidade de a gente errar é nessas continhas aqui, tá? Experiência própria. A gente erra. A integral é mais fácil, tá? Então, acabou a integral. Agora, só essa aritmética. Vamos fazer com calma. Me ajudem aí, tá? Ó, se eu errar, gritem aí. Alguém grita. Outro professor. Pera aí, tu errou ali.
tá? Então, ó, 2 vezes, eu estou resolvendo isso aqui primeiro, 2 vezes 1 menos vezes menos, mais 2, tá? Foi esta parte aqui. Agora, isto aqui, ó, tá? Menos, ó, eu vou fatorar, tá, não vou fatorar não, vou deixar esses meios aí, eu poderia fatorar, mas não vou. 1 elevado ao quadrado é 1, então fica 1 sobre 2. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Tá? Todo número ímpar, aliás, desculpa, todo número negativo elevado a um expoente par vai ser um número positivo. Então, menos 2 elevado ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Então, esse sinal aqui vai permanecer. Menos 4 dividido por 2 dá 2. Mas eu vou deixar assim, ó. 4 dividido por 2. Tá? Então, menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Tá? Menos, agora este cara aqui, ó. Acabou a integral, tá? Isso aqui é só quinta, sexta série. Muito bem. Abro parênteses, vamos mexer com esse cara aqui. 1 elevado ao cubo dá 1. Então, fica 1 sobre 3. Olha só. Eu tenho um número negativo elevado ao expoente ímpar. O resultado vai ser um número negativo. Então, vai ficar menos, abro parênteses, um número negativo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E aqui dividido por 3. Tá? Bom, 2 mais 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. Este cara aqui dá 6. Menos. Subtração de fração de mesma base. Conservo a base e faço a subtração. 1 menos 4, menos 3. Tá? Ok? Então, ó, eu tenho uma subtração de 2 frações. Essas frações têm a mesma base, 2 e 2. Conservo a base e faço a operação lá em cima, né? 1 menos 4, menos 3, tá? Se eu devo R$4 para o banco, vou lá e deposito R$1, eu vou ficar devendo só 3, tá? Vou ficar devendo 3, beleza? Próximo termo, menos. Aqui vou ajeitar, ó. 1/3, menos vezes menos, mais 8 terços. Isso aqui é só aritmética básica, quinta e sexta série. C já está aí, ó, menos vezes menos, mais 3 sobre 2. Menos, aqui, ó, soma de 2 frações, 1/3 e 8 terços, portanto, 2 frações que têm a mesma base, conservo a base e somo os numeradores. 1 mais 8, 9. Isso aqui vai ser igual a 6 mais 3 sobre 2, 9 dividido por 3, 3. Simplifico 6 com menos 3, isso aqui vai ser igual a 3 mais 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a, multiplico 2 por 3, 2 vezes 3, 6 mais 3, e aqui permanece o 2. Isso aqui vai ser igual a 6 mais 3, 9. 9 dividido por 2. 9 dividido por 2, R$9 dividido para 2 amigos, R$4,50 para cada amigo. Dá de comprar 2 servas. Unidade diária. Essa é a resposta. Mais da metade da conta é aritmética básica, tá, gente? Mais da metade da conta. Tá? Então, esta área aqui, esta área A,
A é igual a 4,5 unidades de área, tá? Pode ser centímetros quadrados, pode ser milímetros quadrados, pode ser uma peça, né? Área mecânica, né? Centímetros quadrados, milímetros quadrados, né? Metros quadrados, quilômetros quadrados, não importa. Então, essa é a resposta. Tá? Nem sei quanto deu aí no material. Deu isso mesmo, né? Tá aí. Tá, acho que tá 9/2, né? Cadê? Tá errado, né? No material de vocês tá errado, tá? Ok? Então, essa foi a nossa aula de integral. Para No quem nunca futuro, viu a tempo, tá bom, hein, professor? tá bom, né? Para quem tá acostumado, para quem já lembrou aí, né? É nada, até o fascículo tá errado para confundir a gente, professor. É para acabar com a gente. No Repercurso, o senhor vai dar aula também? Porque eu já vou me candidatar aí para o senhor fazer a live no Repercurso, que o trem tá feio. Não, vou fazer live aí, gente. Vocês podem pedir live aí que eu tô fazendo. Não, porque no Repercurso, certeza que vai dar Repercurso isso aí, porque o trem tá difícil, professor. Tá. A gente é muito tempo fora de sala de aula. Eu nem quando eu estudava eu lembro dessa parte aí de derivação desse negócio aí. Não é, cara. Ó, gente, sinceramente, assim, quando eu ia para os polos, você dá um material todo em 4 horas e depois dá uma prova em cima é judiação. Bom, uma coisa certa, né? Agora, com esse lance de live, de internet, né? Além da ida nossa aos polos, a gente vai poder dar o apoio agora pela internet, né? Que acho que vai dar uma facilitada. Mas, enfim, a questão de cálculo é fazer exercício. Por quê? Porque os caras já sacaram há muito tempo atrás que você tem que colocar isso no sangue. É por isso que quando você pega um livro de cálculo e pega lá no finalzinho do capítulo ou da sessão, é um calhamaço de exercício. Dadas as 100, 150, 200 funções abaixo, derive cada uma delas. Professor, É assim. Sim. Fiquei com uma dúvida aqui. Qual? Ali naquela parte onde você cortou o 6 e o 3, ali você simplificou? Eu simplifiquei, tá? Mas ali 6 e 3 não teria que ter ficado 2? Não. Opa, é 2, né? Não, que 2. Aqui, ó, 6 menos 3. Ah, entendi, professor. Eu que tô boiando. Uhum. Não, sim. Aí ficou 3 mais 3 por 2, né? Isso. Aí por que você colocou daí 6 mais 3 por 2 de novo? Porque é o produto dos extremos pelo meio, né? Você lembra? Tá, eu vou fazer aqui. Ah, entendi, Entendeu, sim. né? Aqui é 1. Então, eu multiplico 2 por 3 e 1 por 3. Ó, para quem não se lembra, eu vou fazer 2 vezes 3, Não, 6. eu entendi agora, Entendeu, né? professor. 1 vezes 3, A gente olha assim rápido e esquece. Ok? Tá? Sim, entendi agora. Obrigada, professor. Nada. Então, ó, gente, essa foi a aula de hoje. Tá? A live de hoje. Certo? Amanhã eu vou voltar com derivadas. Mas para a aula ficar mais curta, eu vou direto nas atividades. Tá? E no sábado de manhã, eu volto com integrais e resolvo esses 2 problemas de novo. Para ninguém ficar com dúvidas. Professor, Sim? o senhor vai enviar essa aula no nosso e-mail ou vai mandar no grupo do WhatsApp da faculdade? Eu vou mandar no link, como um link, né? Não dá para carregar no Google, né? Eu vou mandar num link pelo meu canal, tá? Vou mandar o link para vocês. Outra coisa, como é um vídeo comprido, o Google demora para carregar ele,
tá? Então, provavelmente só vai carregar amanhã cedo ou no final, ou antes, um pouquinho antes do almoço, tá? Então, mais ou menos esse horário aí, ou à tarde, depois do almoço, que eu vou mandar ele num link para vocês. Tá certo? Ok, tá? Bom, gente, mais alguma dúvida, alguma sugestão? Qual o horário da aula amanhã, professor? Ou é o mesmo bate-horário, tá? Tá, 7h30. 8 horas mesmo, né? Hoje só Aqui são 7 horas. eu começo 8h30, né? 7h30, aí a galera vai entrando, 8 horas, Beleza. tá? Valeu, campo final. Certinho? É isso aí, moçada. Um abraço para vocês, tá? Boa noite. O professor, a Maria Nascimento. O professor, o senhor vai explicar o exemplo da página 26. Exemplo da página 26. Vamos lá na página 26. Exemplo da página 26. É o exemplo 1? Página 26. Exemplo 1? Tá, vamos lá. Ok, muito bem. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou escrever no papel aqui para eu poder memorizar e escrever aqui no meu sketchbook, tá? Então, página 26, exemplo 1, certo? Página 26, exemplo 1, tá, é para a gente calcular a soma, subtração e multiplicação de números complexos, tá? 3 mais 4i, o item A, então o item A é o número complexo 3 mais 4i, mais 1 menos 2i, mais o número complexo 1 menos 2i. Isso aqui é igual ao quê? Bom, primeira coisa, eu tenho dois números complexos, 3 mais 4i, somando com 1 menos 2i. Número complexo, tá? Eu vou chamar de Z1, vou chamar de Z2, ok? A soma de números complexos continua sendo um número complexo, mesmo que ele não tenha mais a parte imaginária, tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, 3 mais 4i mais 1 menos 2i vai ser igual a... Ó, eu somo banana com banana e maçã com maçã. Tá? Então, vai ficar 3 mais 1. Eu só vou somar números da mesma natureza. A parte real com parte real. E parte imaginária, eu vou somar só com parte imaginária. Então, vai ser 3 mais 1 com 4i menos 2i. Isso vai ser igual a 3 mais 1, 4. 4 maçã menos 2 maçãs. Vai ficar 2 maçãs. Pronto. A soma de dois números complexos continua sendo um número complexo, tá? A soma de dois números complexos não muda a natureza, tá? Continua sendo um número complexo. Item A. Item B. Item B deve ser uma subtração, né? Provavelmente. Item B... item B é uma subtração. Tá? Ok, vamos lá. Então, item B, eu tenho os mesmos números. 3 mais 4i menos 1 menos 2i. Certo? Então, isso vai ser igual a este primeiro número, já vou até tirar das chaves, 3 mais 4i. Aqui eu vou fazer o chuveirinho. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 2i, mais 2i. Tá? Agora eu vou somar banana com banana.
e maçã com maçã. Certo? Isso vai ser igual a 3 menos 1, vou colocar 3 menos 1, mais 4i, mais 2i. Isso vai ser igual a 3 menos 1, 2, 4 maçã, mais 4, mais 2 maçã, mais 6 maçãs. Tá? Então, a subtração de dois números complexos continua sendo um número complexo. Tá? Ok? Ô, professor, Sim. Estou ouvindo. referente a C, que a C é uma multiplicação, né? C é uma multiplicação. Isso. No nosso fascículo, o resultado dá 11 mais 10i, e não dá esse resultado. No caso, o fascículo está errado, essa resposta. Vamos conferir? Ah, e outra, Tá. a AD também. A D, a resposta do fascículo está errada e até a forma de fazer. Porque quando né? 4 vezes 2, eles colocaram 16 ao invés de 8. Eu notei isso também. Mas vamos lá, vamos ver isso aí. É bom, os dois números não mudam, né? São sempre os mesmos. Ok, tá, vamos lá. Vamos lá. Então, C agora é uma multiplicação. 3 mais 4i vezes 1 menos 2i. Tá? Beleza. Agora, muito cuidado, tá? Chuveirinho. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2i, menos 6i, porque 3 vezes 2 dá 6, tá? E tem a unidade imaginária aqui, e tem um sinal negativo aqui, certo? Muito bem. Agora, ó, o segundo termo do primeiro número imaginário. Vou até mudar de cor. 4i vezes 1, 4i. 4i vezes menos 2i, agora cuidado, tá? Mas vou colocar aqui, ó. 4i vezes menos 2i. Tá? 4i vezes menos 2i. Isso vai ser igual a 3. Eu já posso até resolver isso aqui, ó. Tá? Menos 6 maçãs mais 4 maçãs dá menos 2 maçãs. Menos 2 maçãs. Tá aí. Tá? Eu devo 6 maçãs para o colega meu, pago 4 maçãs, fico devendo 2 maçãs. Certo? Agora, muito cuidado com essa multiplicação aqui, tá? 4 vezes menos 2 dá menos 8. Eu só estou multiplicando os números, tá? Ok? Muito bem. Agora a gente também tem que multiplicar os dois números imaginários. I vezes I ao quadrado. Lembrando que I é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, se eu elevar o I ao quadrado, eu vou estar matando a raiz quadrada. Tá? Vai ficar só menos 1. Ok? Então, ó, isso aqui vai ser igual a 3 menos 2i menos 8, abro parênteses, i elevado ao quadrado é menos 1. Isso aqui vai ser igual a 3 menos 2i, menos vezes menos, mais 1 vezes 8, 8. Isso aqui vai ser igual a 8 mais 3, 11, menos 2i. Certo? Álvaro Andrini é muito bom mesmo, tá? Década de 90. Quem tem dificuldades, né? Ok. Álvaro Andrini é um livro bom. Beleza, agora a divisão, né?
AC, ABC, AD. Deixa eu procurar aqui. Ah, tá. Vamos lá. Tá, então eu vou chamar de D, tá? O exemplo D é uma divisão. Então, eu tenho 3 mais 4i dividido por 1 menos 2i. Outra coisa, tá? A multiplicar, só voltando no item C, a multiplicação de dois números complexos continua sendo um número complexo. Tá? Ok, professor. Eu tenho o número complexo 3 mais 4i, dividido pelo número complexo 1 menos 2i. Como é que eu vou proceder aqui? Eu tenho que eliminar a forma complexa no denominador. O que eu faço? Eu vou usar o complexo conjugado, ou seja, é o mesmo número aqui do denominador com sinal trocado, tá? Como aqui é menos, eu vou usar, ó, 1 mais 2i, tá? E para a conta não ficar errada, eu vou dividir por 1 mais 2i. 1 mais 2i dividido por 1 mais 2i é 1. Então, é como se eu estivesse multiplicando todo este cara aqui por 1. Ou seja, eu não mudo a minha expressão, tá? Ok. O que sobrou para a gente fazer agora aqui? Um produto entre o primeiro número complexo, lá no numerador, né? 3 mais 4i, vezes 1 mais 2i, que a gente até calculou, e este produto 1 menos 2i, vezes 1 mais 2i. Tá? Então, ó, cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares. 3 mais 4i vezes 1 mais 2i, a gente já calculou num dos exemplos. Cadê? Ah, ali era menos 2i, né? Tá, então a gente vai ter que fazer essa multiplicação aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2i, 6i. 4i vezes 1, mais 4i. 4i vezes 2i, 4 vezes 2 dá 8. E i vezes i, daí ao quadrado, que é menos 1. Então, isso vai ficar igual a 3 mais 6i mais 4i, 10i. Esticar aqui. 10i, tá? E aqui sobrou o menos 8. Ok? Então, isso vai ser igual a 3 menos 8 menos 5 mais 10i. Ok? O numerador está resolvido. Este produto aqui. Tá? Vale menos 5 mais 10i. Agora resta a gente calcular o denominador. Tá? Vamos lá. Então, o denominador é 1 menos 2i vezes 1 mais 2i. Gente, isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Então, é a coisa do tipo assim, ó, A menos B vezes A mais B. Isso aqui é simplesmente A quadrado menos B quadrado. Tá? Então, isso aí é matemática quinta série, sexta série. Então, isso aqui vai ser igual a 1 ao quadrado. Deixa eu apagar aquilo ali. Então, é 1 ao quadrado menos... Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer para poder demonstrar para vocês. Deixa eu lá demonstrar para vocês.
Vamos supor que vocês não saibam, né? A gente esqueceu, então vamos na força bruta. 1 vezes 1, 1 ao quadrado, né? 1 vezes 2i, mais 2i. Tá aqui. Agora aqui o segundo termo. Menos 2i vezes 1, menos 2i. E aqui, menos 2i vezes 2i, vai ser, eu vou colocar assim, ó, 2 vezes 2, 4. E aqui, né, menos vezes mais, menos. E i vezes i ao quadrado, tá? Isso vai ser igual a 1 ao quadrado, que é 1. Este cara simplifica com este, ficou 1 menos. I ao quadrado dá menos 1, tá? I ao quadrado é menos 1, certo? Então, ficou com 4, 1 menos vezes menos, mais 4, que é igual a 5. Então, o numerador, este cara aqui, vale 5, tá? Ou seja, 3 mais 4i dividido por 1 menos 2i é simplesmente igual a menos 5 mais 10i, menos 5 mais 10i, dividido por 5. Acabou. Tá? Mas a gente pode até ajeitar, né? Eu vou distribuir aqui essa razão. Menos 5 dividido por 5, mais 10i dividido por 5. Só para deixar mais bonitinho. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. E 10 dividido por 5, 2. No fim do dia, 3 mais 4i dividido por 1 menos 2i é igual a menos 1 mais 2i, se a gente não tiver errado em nada. Certo? Ok? Todo mundo viu? Imagina, gente. Um abraço, tá? Então, nossa aula foi essa. Certo? Amanhã, eu vou começar a passar para vocês o link entre 7 e 7 e meia, tá? Eu demoro aí uns 10 minutos para passar o link para todos os polos, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 polos, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 turmas, tá? Então, eu tenho que passar o link, né? Abrir 11 vezes ali o AVA e mandar para vocês, tá? Gente, boa noite para vocês, tá? Obrigado aí pela paciência, tá? E até amanhã, nesse mesmo horário, tá? Eu vou entrar 7h20, ok? Tá certo? Amanhã eu volto com derivada. Que é isso, Karina? Um abraço, tá? Um abraço a todos e boa noite.